a mais um vídeo. Aqui você aprende estratégias que vão te ajudar a reconstruir o seu casamento e fazer o seu marido te amar de novo. Eu sou Beatriz Dantas e o tema de hoje é 5 segredos para ter uma convivência harmoniosa no casamento. Que a convivência no casamento às vezes pode ser desafiadora, mas existem alguns segredos para torná-la mais harmoniosa. O objetivo desse vídeo é ajudar você e o seu marido a passar pelas dificuldades no dia a dia e os desafios que podem surgir no seu casamento, fazendo vocês alcançarem uma relação mais saudável e mais equilibrada. Então, por exemplo, se você está passando por uma crise com o seu marido dentro de casa, se você sente que a relação de vocês esfriou e que vocês não conseguem mais ter tanta comunicação, esse vídeo é para você. Bom, a convivência é tudo. É exatamente onde nós estamos piorando ou melhorando o nosso casamento. Porque uma coisa é certa, nós nunca estamos paradas na vida. Ou nós estamos piorando ou nós estamos melhorando o nosso casamento. E é exatamente na convivência que você consegue controlar isso. O casamento, a convivência, a união do casal é a base. Então aqui a base precisa estar sólida para que todo o resto também esteja sólido. Para que isso não agrave e não apareça sintomas piores e se já não tiver aparecido, né? Como, por exemplo, uma traição, algumas mentiras, desconfianças ou até mesmo o fato do seu marido chegar a sair de casa. Então, você cuidando da convivência de vocês e procurando melhorar, independente do momento em que vocês estão, vai te ajudar a, primeiro, manter esse marido em casa e feliz, fazendo também com que você se sinta amada e feliz dentro desse casamento. E pode ser que surja alguns pensamentos na sua cabeça, como por exemplo, Bia, mas não existe segredo para casamento feliz. Cada casamento é único e vai precisar de um olhar mais individual. E sim, você tá certa, cada casamento é único. É muito melhor quando a gente tem um olhar mais individual, mais personalizado para cada casal. De fato, não existe fórmula mágica para casamento feliz, mas existem sim um conjunto de coisas que já foram testadas e validadas por casais que deram certo, que tiveram resultados. Além disso, as técnicas que a gente usa na terapia de casal, e aqui eu falo por mim, são técnicas que, no geral, elas servem para quase todo casal. A não ser que ali no casal tenha alguém que tenha algum problema de saúde psicológico ou alguma coisa que precisa ter um acompanhamento mais de perto. Mas no geral funciona. E de fato não existem segredos para um casamento feliz. As orientações estão aí para todo mundo. Aqui no meu canal é recheado de orientações, é recheado de vídeos para você aprender. Então nada disso é um segredo. Mas o que espanta é que muitos casais ainda não têm acesso a isso. Eles não conhecem e é por isso que hoje eu chamei de segredo. Ou então você pode pensar, Bia, meu marido é muito teimoso, ele não vai mudar. E é muito importante a gente ter em mente que nem aqui e nem numa terapia de casal, nós partimos do marido. Nós partimos pela mudança do marido. Se o meu marido mudar, se o meu marido me escutar, se o meu marido facilitar, então tá tudo bem. E não é assim que a gente aborda. Porque nós não temos controle sobre ele, nós não temos controle sobre as atitudes desse marido. Então nós vamos precisar focar a mudança em você, porque é exatamente isso que nós temos controle. E é exatamente a sua mudança de comportamento que vai influenciar para que a mudança de comportamento dele aconteça. É por isso que nós precisamos de pelo menos uma pessoa que esteja disposta a restaurar esse casamento. Porque a mudança de um sempre influencia para que a mudança do outro aconteça. E aí talvez você pode até pensar assim, mas é muito fácil falar na hora que é difícil, na hora de aplicar essas coisas aí que é difícil. E é muito importante a gente entender aqui que tudo o que nós aprendemos na internet, tudo que você ouve sobre dicas de casamento, de relacionamento, tudo isso precisa ser adaptado
para a sua realidade. A cada vez que você aplica, você vai precisar ter um olhar atento, observar o que é que dá certo, o que é que não dá certo, como que eu posso mudar. Se você tiver um orientador, uma terapeuta ou alguém que esteja perto de você, isso é melhor ainda, porque você não vai ficar no escuro, mas sempre precisa ser adaptado para nossa realidade, não tem como. Eu não sei se você já ouviu falar nessa frase, mas nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Enquanto você não parar e testar e colocar isso à prova no seu casamento, você nunca vai saber o que você tem que mudar em tal técnica, melhorar em tal técnica para que isso tenha um efeito melhor no seu casamento. E às vezes nós vamos precisar recalcular a rota mesmo, e não tem problema nisso. O importante é a gente sempre nos basear em algo sólido, em algo concreto, em um método, como se fosse mesmo a sua bússola, sabe? Bom, e quando a gente fala sobre convivência harmoniosa, sobre reconstruir o casamento, né, todo esse tema, sobre fazer o meu marido me amar de novo, um erro comum que as esposas elas cometem e que eu já cometi no meu processo de reconstrução é querer ficar sempre pedindo e falando que ele precisa mudar, que ele precisa fazer tal coisa, como se nós fôssemos vencê-los pela força. E isso não funciona, porque lembra quando você era adolescente, quando você era criança, que a sua mãe sempre falava a mesma coisa pra você e por mais que ela estivesse certa, naquele momento você não queria saber se ela estava certa, se ela estava errada, você só não queria mais ouvir todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma reclamação? E hoje nós fazemos igualzinho as nossas mães. Nós temos o mesmo comportamento, né? De ficar reclamando, de ficar pedindo sempre a mesma coisa. Talvez você peça atenção, talvez você peça mais carinho, talvez você peça para ele voltar para casa, talvez você peça para ele esquecer essa história de separação, de divórcio, ou talvez você peça coisas simples mesmo, como parar de deixar a toalha molhada em cima da cama, como recolher o lixo na hora que você pede. Tudo isso, das coisas mais simples às coisas mais complexas, né, mais difíceis, o fato de você sempre ficar falando, repetindo e batendo na mesma tecla só faz ele se lembrar da infância dele, de quando ele era um adolescente, de quando ele era uma criança e a mãe dele tinha o mesmo comportamento, de ficar repetindo sempre as mesmas coisas. E nada muda. Então, ao invés de a gente ter esse comportamento, da gente se desgastar, né, de gastar a nossa garganta sempre pedindo a mesma coisa e ficando frustrada, porque no final é isso que acontece, depois da gente tanto pedir e nada acontecer, nós ficamos frustradas. A gente acaba achando que esse homem não tem jeito, que o nosso casamento não tem mais jeito, ou que eu casei para sofrer mesmo e é isso aí. Ao invés da gente ter esse pensamento e de ter esses comportamentos, nós precisamos ser mulheres inteligentes. Ter um olhar atento e saber observar o que não está funcionando e mudar de estratégia. Se você está sempre ali falando, pedindo por anos a fio e nada acontece no seu casamento, tá na hora de mudar de estratégia. Então vamos lá. O primeiro segredo é uma comunicação eficaz. Você precisa saber se comunicar com o seu marido. E aqui que muitas, 99,9% das esposas, elas erram. Porque elas ouvem falar por aí que a comunicação é a base do casamento, que o diálogo é a base do casamento e tudo que me incomoda eu preciso comunicar para o meu marido. Só que quando a gente fala de um processo de reconstrução, o buraco é muito mais embaixo. É muito diferente do que as pessoas pregam por aí na realidade, tá? Quando a gente fala de um processo de reconstrução, o ideal, o que eu sempre oriento para as minhas mentoradas, para as esposas que estão dentro do programa Reconstruir, é que elas não conversem com o marido delas no processo de reconstrução. Porque o erro das esposas é estar diante de uma crise e ainda querer conversar sobre isso, ainda querer ter DR sobre isso. Gente, um casal que está passando por uma crise conjugal não está no momento de ter conversas sobre a crise, sobre a traição que aconteceu, sobre um divórcio que um ou outro quer. Não é o momento, não está maduro o suficiente para ter esse tipo de conversa. Então, se você aqui quer reconstruir o seu casamento e você pensa que a solução é conversar com o seu marido, é tentar resolver na base do diálogo, você está enganada.
Não faça isso porque você vai piorar a situação do seu casamento. Todos esses anos, todos esses meses, você veio tentando conversar, dialogar. E quando foi que deu certo? Olha onde vocês chegaram. Então, esquece essa história de que você precisa sempre conversar, estar dialogando com seu marido. Essa é uma das maiores mentiras que já te contaram em relação ao seu casamento. O segundo segredo, que não é segredo para ninguém, é sobre respeito. Gente, a gente sabe que respeitar, né, que ter respeito dentro do nosso casamento é uma coisa muito óbvia. Todo mundo sabe que o respeito precisa existir. Só que muitas mulheres esquecem isso. Elas passam por cima assim e não querem nem saber. Respeito é o mínimo. E às vezes, em coisas simples, a gente desrespeita o nosso marido. Em coisas que a gente às vezes não percebe. Às vezes em brincadeiras, ou às vezes em coisas que às vezes são inofensivas pra gente. Ficar chamando o seu marido de otário, de burro, nada disso faz bem pro seu casamento. As nossas palavras, elas têm poder de fato. Elas têm poder de impulsionar uma pessoa ou de matar uma pessoa. Quando você fala essas palavras, né, pro seu marido, você está matando o seu marido. E o resultado disso não é nem só o fato de você estar matando o seu marido, mas é o fato de vocês dois estarem extremamente infelizes dentro desse casamento. Porque de tanto você chamá-lo de idiota, ele vai virar um. E adivinha? Você estará casada com um idiota. O pai dos seus filhos será, de fato, um idiota. E adivinha em quem os seus filhos vão se espelhar? No idiota do seu marido. O segredo número 3 é o compartilhamento de responsabilidade. E tudo que você já aprendeu sobre isso, joga na lixeira que está mais próxima de você, porque o que eu vou falar aqui não é nem um pouco óbvio. Compartilhamento de atividades, de responsabilidade, não é sobre dividir tarefas domésticas ou sobre dividir as contas. Você precisa ter um olhar atento, observar no que é que o seu marido é bom. Quais são as coisas que ele faz muito bem? Quais são as coisas que ele faz que vai trazer benefício para a família de vocês? Aqui, quando a gente fala sobre distribuição de responsabilidade, nós precisamos entender sobre a diferença entre feminino e masculino. E nós já temos um vídeo aqui para falar sobre isso, e também dentro do programa eu sempre falo isso. Eu sempre falo sobre isso com as meninas. Homens e mulheres são diferentes, homens e mulheres precisam desempenhar papéis, atividades diferentes. A mulher, ela é boa em determinadas atividades e o homem, ele é bom em determinadas atividades. Isso não significa que os dois serão bons nas mesmas coisas. Dentro da sua casa, você precisa estar ciente disso. É isso que um chefe numa empresa faz com os seus funcionários para que eles tragam a maior produtividade daquela empresa. Cada um vai desempenhar a função no que é melhor. Dentro da sua casa, você precisa reproduzir isso se você quer uma casa produtiva e harmoniosa. Para entender isso, você precisa ter muita maturidade, porque a maioria das mulheres não entendem. Mas não é inteligente você ficar mandando o seu marido fazer várias tarefas domésticas, fazer comida, lavar louça, por uma série de motivos. Primeiro que isso afasta muito ele da natureza masculina. E quanto mais perto da natureza masculina, quanto mais atividades masculinas ele vai ter, mais masculino ele será e mais feliz você será, porque você quer um homem de verdade do seu lado, que tenha a capacidade de prover, proteger e liderar. Então, dentro da natureza masculina dele, o que ele é bom, onde ele vai conseguir ter mais resultado. Às vezes, em vez de você ficar na cabeça do seu marido o dia inteiro, falando que ele não te ajuda, falando toda hora para ele fazer isso, para ele recolher a roupa, para ele fazer isso e aquilo, impulsiona para que ele trabalhe mais, para que ele cresça profissionalmente, para que vocês tenham condição de pagar uma pessoa para limpar a casa, para arrumar a casa de vocês. É muito mais inteligente pensar dessa forma. Então tenha em mente que divisões de papéis dentro de casa precisam estar estabelecidos nas diferenças entre homens e mulheres. Segredo número 4 é a valorização das pequenas coisas. Tem uma frase que diz: já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Às vezes nós estamos tão carrancudas, tão amarguradas pelas dificuldades, pelas decepções da vida, que nós perdemos essa sensibilidade de olhar para aquilo que é pequeno, mas para que é agradável, para as pequenas coisas.
Gente, um casamento, ele é construído e reconstruído de pequenas coisas. Não existe uma técnica muito surreal que vai fazer o seu marido voltar correndo atrás de você. São pequenas coisas, são pequenos hábitos, são pequenas atitudes que vocês têm no dia a dia que vai fazer o seu casamento ser reconstruído, que vai fazer o seu casamento ser melhor, o seu marido voltar a te amar. Então nós precisamos voltar a valorizar as pequenas coisas. Às vezes a gente fica reclamando de tudo, que o marido não faz nada e tal, e às vezes ele traz um copo d'água, ele traz uma xícara de café e nós não conseguimos apreciar esse gesto pequeno, mas que é amável. Então, que tenhamos isso em mente, vamos aprender a valorizar essas pequenas coisas. E o segredo número 5 é o tempo de bolha. Isso é muito importante, é algo que vai transformar o seu casamento. É você ter a maturidade de saber que tanto você quanto o seu marido, vocês precisam ter um tempo de bolha. O que é isso? É um tempo para vocês, é um tempo individual, para que você faça aquilo que você quer, o que você gosta. Se você gosta de pintar a sua unha, se você gosta de ler um livro, de bordar, de pintar, se você gosta de ficar só ali meditando, que você faça, que você tenha esse tempo para você. E o seu marido, a mesma coisa. Nós, às vezes, temos a dificuldade de deixar que eles tenham esse tempo de bolha, de querer ficar o tempo inteiro falando e estando presente, e querendo conversar e querendo fazer coisas que quando, na verdade, o homem ele só quer ali fazer uma coisa de 10 minutos sozinho, que não necessariamente vai precisar, vai requerer a sua presença. Isso não é individualismo, isso não é esquecer do seu marido, né? E o seu marido esquecer que você existe. Pelo contrário, isso é ter a individualidade de vocês. É você fazer aquilo que te dá prazer, que talvez você fazia antes do seu casamento. E a mesma coisa o seu marido. Isso é muito importante para a gente recarregar as energias, para a gente se conectar com a nossa natureza feminina e eles com a natureza masculina. Bom, e todos esses segredos eu aprofundo, eu explico exatamente como você pode aplicar no seu casamento dentro do programa Reconstruir, que é o programa que eu criei, a mentoria que eu criei para ajudar esposas a reconstruir o seu casamento, fazer o seu marido te amar de novo. Então, se por acaso você tiver interesse em entrar, você estiver passando por uma crise, o link tá aqui embaixo. E quero fechar esse vídeo dizendo que a convivência entre um casal pode ser desafiadora, mas com dedicação, com entrega ao outro, com a aplicação desses segredos, é possível construir ou reconstruir um casamento harmonioso. Então se dedique, se entregue, se doe ao seu casamento para que seja a fase mais feliz que vocês vão viver, você e o seu marido. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa comunidade de esposas, de mulheres que querem reconstruir e melhorar o seu casamento. E me acompanhe no Instagram, porque por lá eu estou sempre respondendo as perguntas de vocês e conversando com vocês. Um beijo e até a próxima!